Olá, pessoal! Esse é o Plantec Talks número 9 da segunda temporada. Eu sou o Ricardo Torres e hoje trazemos aqui um dos melhores especialistas e profissionais da área de segurança eletrônica e pessoal para compartilhar seus conhecimentos e experiências. Hoje temos a honra de receber o Leandro Santos, que é um destacado consultor e comentarista na área de segurança, lá na Rede Record, acho que alguns de vocês já viram. Leandro ele é sócio fundador da CLS Consultoria de Segurança, onde ele lidera uma equipe dedicada a encontrar soluções para esses desafios desse segmento. Além disso, ele é orientador e responsável pelo setor de equidade racial no gabinete do deputado federal da Cunha, promovendo a equidade racial e a inclusão social. Leandro também idealizou o Condo Rating e a relação SHP, que vocês vão curtir muito, saber que coisa interessante ele faz aí. Iniciativas que visam aprimorar, então, essa segurança em condomínios e fortalecer as relações entre síndicos, moradores e as empresas de segurança, que é o que ele está fazendo aqui hoje com a gente. Ele atua como titular da pasta de segurança na SEG, Associação de Condomínios e Empresas, do Jardim Aquários, e contribui como pesquisador do Instituto de Pesquisa em Segurança Pública e Privada. Ele recentemente assumiu o desafio de diretor de Diversidade e Inclusão do Grupo Cordiale, unindo sua paixão pela segurança com o seu compromisso com a inclusão. Leandro também é comentarista da área de segurança da Rede Record, conforme eu já mencionei, e dirige uma empresa de segurança que invade os condomínios de uma maneira cruel para mostrar se está seguro ou não. Então, com vocês, Leandro Santos. Muito bem-vindo à Plantec, Leandro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, viu? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? A Plantec é de longa data. Eu já tive experiências como integrador há muito tempo atrás e estar de volta aqui, para mim, é um grande prazer. Obrigado. Muito bem, né? Então, vamos lá, vamos bater uma bolinha, né? Como é que começou a tua carreira, Leandro? Um pouquinho da tua história, acho que é sempre legal a gente colocar, né? Hoje você é sócio fundador de empresas, né? E o que é que mais você aprendeu na tua trajetória? Vou dar um geral, né? Com 7 para 8 anos, eu fui pegador de bolinha de tênis. Tinha um clube de tênis próximo de casa, no Butantã, e aí eu menininho, né? Eu pegava as bolinhas, o jogador com o professor, ele rebatia, as bolinhas caíam no chão, eu pegava aquelas bolinhas e colocava de volta num cesto central. E aí eu aprendi a ser rebatedor por conta disso, né? Então a gente fica ali nos intervalos batendo a bolinha, fui rebatedor. Então isso de 7 para 8 anos. Quando foi 14 anos, eu fui trabalhar numa vidraçaria de carros, com 15 no McDonald's, saí com 19 como gerente. Eu criei um outro manual para o McDonald's naquela época. As minhas férias, na verdade, eram para o Mac, porque eu criei um manual nas férias. E depois eu fui me deparar com a primeira empresa de segurança como técnico de campo, com 18 anos, 18 para 19 anos. E eu não fui um bom técnico de campo e falaram, não, você tem que vir para dentro porque você na rua não é tão bom. E eu fui cursar, eu cursei técnico, fui cursar engenharia elétrica e associei a engenharia com o trabalho que eu estava fazendo, que era a parte eletrônica. Eu sou da época do time-lapse e eu peguei aquela conversão pelas placas de captura. Então, meu trabalho era espetar a placa de captura no PC, particionar o HD, formatar o PC para deixar prontinho para ser instalado em campo. Que hoje agora são os DVRs, né, que são outros recursos. Mas você sabe, desculpa interromper, né? Já interrompendo, como diria o famoso apresentador. É verdade. A Plantec também, ela começou a trabalhar em segurança eletrônica, né? Uma das primeiras, até mesmo antes da própria Intelbras, né? A gente vendia time-lapse e monitores da Gradiente. Olha que bacana, lembro. A gente entrava na Plantec, tinha monitor até em todos os lugares do banheiro, na sala do Fernando. Eu estava numa outra operação nessa época, mas eu lembro muito bem, né? Então a gente Eu lembro, Ricardo, que antigamente, hoje a gente se depara muito com essa coisa de elucidação de casos por imagem. Nessa época, o cara tinha que assistir, sei lá, 24 horas de uma fita para pegar um trechinho de 1 minuto, 2. Né? Porque você não tinha como trabalhar com a tecnologia para isso, né? Hoje você tem várias, né? E às vezes, bem naquela hora, fazia... Exatamente. Muito legal. E com isso eu fui trabalhar em diversas empresas do setor da segurança e me deparei com uma delas que trabalhava com projetos para Infraero, para o governo. Infraero, ANAC, CET. Lá eu aprendi muito, eu sempre me coloquei como um grande aprendiz, até hoje, por sinal. Eu falo que eu sou um consultor aprendiz, porque eu aprendo com o síndico, com o porteiro, com o gestor de segurança, ou o zelador, né, o gestor do prédio. Todos eles me dão informação. Então, a minha fala hoje é um conjunto dessas informações. Mas eu sempre me coloquei como um grande aprendiz.
E com isso, eu fui me aventurar na primeira empresa como integrador. Eu abri uma empresa de instalação, tive 12 funcionários, quebrei a empresa, olha só, que é uma experiência boa, né? Você quebrar uma empresa e falar, poxa, deixa eu recomeçar agora certo, né? Foi importante como meio de vida, que eu acho que faz parte do cenário. E aí eu voltei com uma outra estratégia e aí foi onde veio a consultoria. Meu filho tinha nascido, eu falei, estou sem grana, eu queria montar algo que eu aprendi no caminho. Eu falei, eu vou juntar diversos síndicos aqui, eu quero fazer palestras gratuitas para tentar pescar o cliente dali, né? E aí, com isso, eu fui para a 4ª delegacia do DEIC, que é crimes em condomínios, para entender o que é o crime em condomínio. Me deparei com o da Cunha nessa época. Veja como tudo é montado, né? Eu me deparei com o da Cunha e ele falou assim, pô, o que você vem fazer? Buscar informações para quê? Eu expliquei, ele foi comigo para as palestras. E começamos a fazer em conjunto essa palestra. Ele falava de segurança pública e eu segurança privada. O meu irmão era engenheiro já de risco. Eu falei assim, por que você não faz uma ferramenta para medir um nível de segurança de um empreendimento? Eu falei, mas como? Cria um rating. Eu falei, mas tá, e aí? Porque meu irmão tinha criado uma espécie de uma ferramenta dessa para uma empresa. Eu falei, tá bom. Ele falou, olha, você tem informação do Cunha que é pública e a sua que é privada. Você fala de prevenção, ele fala da ação. Junta as duas informações, pega as estatísticas locais e cria ali um infográfico para o ambiente, para o condomínio. Eu falei, pô, interessante, né? E ele falava assim, pô, um condomínio que está aqui em Pinheiros... boa ideia. Um condomínio que está aqui em Pinheiros, você pega o mesmo condomínio, a gente arranca dali e leva para, sei lá, para o Tatuapé, o mesmo condomínio já tem um outro nível de segurança por conta ali da região, de outras ações que podem torná-lo ali mais ou menos vulnerável. Eu falei, pô, interessante. E juntamos essas informações e criamos o Condor-Rate, que foi em 2016 fundado. Foi ótimo, porque era um evento para, entre aspas, para um comprador, né, que era um síndico, uma administradora, mas na verdade a gente viu que o público, no modo geral, 60% era da área da segurança. A gente foi entender esse desenho, falou, por que é da área da segurança e não o cliente final? Né? Não, de repente eles estão necessitando de alguma ferramenta nessa linha. Enfim, e formatou o Condor-Rate. Né? E depois eu criei a relação SHP, porque eu falo que o sistema e o procedimento é que dão a base para a análise do rating, para sair um infográfico. Então, basicamente, o rating ele faz o quê? É uma medição, um score para o sistema, um score para o homem e um score para o procedimento. Então, cada ali eu analiso algumas condições, ele vai me dar esse número e no final dá um infográfico geral. E a gente trabalha com um plano de ação mediante a isso. E aonde entra isso? Entra o integrador, entra a Plantec, por exemplo, que vai fornecer para esse integrador. Isso que é legal, que ele acaba virando uma cadeia. Além da segurança, tudo isso que você contou pra gente, né, Leandro? Você também é um grande defensor da equidade racial e inclusão social. Uma coisa que está muito... a gente de certo modo, comparativamente, hoje se fala muito mais disso do que se falava no passado, né? Como é que você acha que essas coisas se conectaram na área de segurança e o que é que a gente pode fazer para contribuir para essa melhoria? Qual que é o teu papel nisso? Legal. Por ser da área da segurança e por ter uma forte relação com movimentos de causas de inclusão, eu fui do movimento chamado Educafro, que a gente levava o aluno carente para as faculdades, pegava algumas vagas remanescentes, falava para o reitor, olha, a sua sala de aula já se movimentou, já existe, mas você tem 20 vagas sobrando. Você não quer nos dar essas vagas para a gente fazer um pacote bem curtinho para uma pessoa carente que precisa disso? E ele acabava aceitando e nós chamávamos de reunião de acolhida, que, cara, assim, é maravilhoso você ver pessoas, assim, às vezes com 40, 50 anos de idade, chegando na reunião com aquela expectativa de ter uma vaga numa faculdade. Então a gente começou a fazer esse trabalho muito forte, foi muito bacana essa vivência, eu ia para as comunidades. Que ano foi isso? Estou falando em 2005. Até hoje eu faço trabalho, mudou bastante o formato, mas foi em 2005. E eu me deparei com esse tipo de causa, e aí eu comecei, como eu era da segurança, eu comecei a entender qual era a correlação para que gerasse uma melhor resposta em segurança, porque sempre foi um problema a segurança pública. Claro. Mas o que nós podemos fazer? Não adianta a gente só falar do problema, o que a gente pode fazer para contribuir? Eu tinha um link da comunidade junto à área da segurança, sempre fui envolvido com todos os setores da segurança, seja civil, militar, e também na parte da comunidade. Eu comecei a gerar essa correlação, porque quando a gente fala em abordagem, que é um choque de cultura a abordagem, e muitas vezes você tem um decréscimo da segurança pública por conta de uma má abordagem. Às vezes uma abordagem se faz milhões, uma abordagem é suficiente para afastar a sociedade da segurança pública.
Então, a minha fala sempre foi me colocar no meio para trazer realmente essa visão nas duas pontas, mostrando para a comunidade a importância da não hostilização também da segurança pública, que existe a hostilidade também muitas vezes, e também na segurança pública a importância da impessoalidade que a gente fala. Normalmente, quando um agente de segurança, seja ele privado ou público, ele leva os seus anseios pessoais para uma abordagem às vezes. E é difícil você eliminar isso. Então, a estratégia da impessoalidade, que é um treinamento que a gente criou, é você tornar o processo impessoal. Como se fosse um termo jurídico também. Eu quero gerar o procedimento dentro da impessoalidade. Eu vou medir dentro do que eu analiso, sem trazer meus anseios particulares e pessoais. Então eu faço o cara trabalhar com os microprocessos da abordagem. Quando ele trabalha com os microprocessos, dá tempo dele analisar a condição da impessoalidade. Então esse é um desafio muito grande que eu levei para uma audiência pública, por sinal, em outubro, e é um trabalho que virou um projeto de lei que a gente vai defender para trabalhar em prol da segurança pública. Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas você vai ficar gerando a ideologia do negócio. Não, não é isso. O meu negócio é em prol da segurança pública. Para o melhor resultado da segurança pública, nós temos uma população que precisa se aproximar do procedimento. Não é? Então, esse trabalho é justamente isso, gerar esse link. E eu levei esse trabalho também para a segurança privada. Como nós falamos aí, por exemplo, da Cordiale, né? Aquele caso bem emblemático que teve no Carrefour, que morreu a pessoa, enfim. Mudou muito o campo da segurança privada, por conta de algumas ações que o Ministério Público também gerou, interviu nas empresas. Teve um ataque, que é um termo de ajuste de conduta, envolvendo também o movimento negro, envolvendo situações com empresas, e justamente nesse momento eu entrei para trabalhar com a impessoalidade na segurança privada. Então hoje eu entro em empresas, não somente a Cordiário, como outras empresas que eu também venho adotando, para criar um departamento de impessoalidade e tornar esse processo da abordagem, seja o vigilante, seja o porteiro, o auxiliar de limpeza, tornar esse processo impessoal, assim como o morador, que também precisa participar desse processo. Muito bacana, hein? E como é que você hoje coordena, é orientador do setor de cuidado também do gabinete, que era o delegado da CUI, que virou deputado federal da CUI. Exatamente, isso é. E aí você também teve um pezinho, de certo modo, de interferência, né? De influência política, vamos dizer assim. Sim, na boa acepção da palavra. É verdade, não, mas eu vejo, a política é necessária. Eu vejo isso sempre. E eu vejo, não há caminho sem que a gente envolva a política. E tem formas de você envolver. O da CUI me fez o convite para assessorar. Eu não quis gerar uma assessoria formal, porque eu queria trabalhar dentro da minha linha, do meu espectro, dentro das minhas necessidades, dentro do momento que eu, como voluntário, na verdade, me entregando realmente a isso. Então, hoje eu tenho uma função que, na prática, é a mesma de um assessor. Mas eu não tenho isso... Sim, você não é assessor... Não sou assessor formal, porque eu não quis. Tá bom. Mas o meu trabalho tem o mesmo peso, porque eu faço eu gero essa orientação dentro dessa linha da equidade na segurança pública. No caso do Cunha, é um trabalho mais formatado para a segurança pública. Então a gente tem um desafio bem grande aí para poder trabalhar com as guardas civis, por exemplo, também, o treinamento de impessoalidade, levando nossa experiência, né, como também sendo da área da segurança e também entendendo o lado da comunidade. Muito bom. Então você é um meio-campista da segurança. Eu sou um meio-campista da segurança. Tanto que você tem críticas boas e ruins quanto a isso. Porque se você pega visões extremas, você é atingido. Agora, então, eu sempre vejo que tudo na vida a gente tem que gerar as análises. Não é? Então eu analiso, por isso que eu não gero ideologia no processo, eu gero propósito. Para mim é um propósito, né? Existe uma ordem técnica nisso, ponto. É isso. Muito bom, apoiamos. E, Leandro, voltando um pouquinho para o Code Rate e a relação do SHP, hoje você viu um pouquinho sobre... Você veio visitar o Green Place, trouxe... Maravilhoso. Fizemos um focus group, de certo modo, através do nosso amigo André, né, da Hightech, grande parceiro. Né, que teve essa iniciativa junto com a gente fez o Green Place exatamente para isso, para que a comunidade de síndicos, de consultores, de integradores possam trazer mostrar como seria, então, um projeto de última geração, mas que não resolve tudo, né? Como é que isso se liga ao Code Rating e à relação SHP? Olha, eu vou dizer aqui sem nenhum tipo de média, que a gente não precisa disso, até porque o mercado, as pessoas me conhecem do mercado, eu sou um cara que, eu sempre me considero um desbravador, porque parece que eu preciso sempre mais do que os outros, né? Porque eu sempre me coloco em dormir pouco para fazer muito e eu gosto de resultado. Então, às vezes, né, eles falam assim, por que a sua rede, de repente, tem um engajamento forte?
Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque talvez eu precise mais do que os outros, porque eu gosto de trabalhar sempre à frente, né? Sensacional. Eu tenho essa minha linha. Simples assim, né? Simples assim. Eu não tenho nenhum tipo de média, não. Eu gosto do dia a dia, eu gosto da batalha e é isso. E eu entendi que o Green Place, assim, primeiro que é uma coisa, só por foto, quando eu mostrei para amigos, né, depois que eu vim aqui, já vislumbraram assim, cada ideia, e eu falei, poxa, olha que bacana, eu que gosto do dia a dia, de envolver o público, sendo síndico, sendo um porteiro, envolvendo no cotidiano, o Green Place, ele faz justamente a tratativa que eu defendo, que é a prevenção. Ele me mostra ali o desenho, o cenário do que eu posso visualizar de melhoria, ou de aceitação, ou de vislumbre, porque às vezes o síndico tem que vislumbrar algumas coisas para chamar a atenção de outro. De repente o síndico vem aqui, traz um morador mais resistente, ele entende o processo. Eu acho que assim, é fundamental no nosso setor, porque eu vejo que a gente ganha com a prevenção. Aqui é o quê? É você trazer as pessoas que se envolvem na segurança ou no dia a dia do condomínio e vivenciar, porque aí você começa a trabalhar mais fortemente com a prevenção. Falar de prevenção é uma coisa, vivenciar é outra. E aqui a gente vivencia. Então eu nunca vi um cenário parecido com esse. Eu amei porque eu consigo também traduzir o rating. Quando eu venho aqui e coloco o Condor Rating, né, no Green Place, eu consigo mostrar o meu score. O que seria o gráfico para mim no sistema? Qual que seria o ideal, o sistema ideal para que eu possa determinar que um condomínio tem ali uma maior segurança? Então ele me mostra isso. O homem, como que o homem participa disso? O meio de acesso a ele me mostra isso. O procedimento, ele me mostra isso, porque tem autenticação, tem entravamento. Então tudo isso faz parte para mim do dia a dia. Então eu vejo que, ao invés de somente mostrar no slide ou falar, a gente tem aqui um cenário real. Porque o condomínio tem a sua personalidade, e aqui eu consigo trazer essa personalidade para aquele campo. Então, achei sensacional, até para que a gente possa evoluir em outras ações que sejam preventivas. Aí, ao mesmo tempo, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Né? Você tem o ser humano e você tem a tecnologia. E tem o procedimento, ok. Mas hoje, uma coisa que tem muito nesse condomínio é um negócio chamado inteligência artificial. Exato. Por outro lado, você escreve muito sobre isso, pelas minhas pesquisas, a gente fala muito de inteligência emocional. Como é que a inteligência artificial pode colaborar para que as pessoas tenham uma inteligência emocional melhor para tomar melhores decisões? Perfeito. Primeiro eu quero citar um caso bem grave, falando de segurança pública e privada, que quando a gente fala de segurança pública, a baixa de policiais por conta da inteligência emocional. Existe uma porcentagem grande que eu vi no ano passado, eu não quero chutar porque eu tinha um número específico, mas não lembro. Eu sei que era muito grande o número de agentes de segurança que a todo ano sai da corporação por conta da inteligência emocional. É muito grande o número. E aí, levando para o setor privado, é a mesma coisa, só não se propaga mais em relação à mídia, assim como a segurança pública. Tem muita coisa no bastidor que não é mostrado. E eu vejo que a inteligência artificial contribui fortemente em relação a esse choque ou as questões emocionais. Por quê? Porque a inteligência artificial ela traduz processos e, claro, você analisa dentro dessa tradução, porém, você quebra etapas de ordem pessoal que certamente vão reduzir o nível de ansiedade, nível de estresse, conflito, porque você tem ali uma condição mais objetiva, vamos dizer assim, por meio da inteligência artificial. Ela faz a leitura, você analisa a leitura e trabalha nesse trajeto de informação. Então eu vejo essa contribuição, por exemplo, vamos falar do Smart Sampa, para colocar na prática. Sim. São mais de 20 mil câmeras em São Paulo. Eu fiz um podcast para o Jornal da Record, junto com o Celso Freitas, falando somente sobre Smart Sampa. E falamos sobre a melhoria em caso de elucidação. Eu participei de um processo lá em São José dos Campos com o CSI, que é um dos melhores, ou melhor, o melhor nível nacional ou da América Latina, em termos de resultado. Tudo bem, tem 700 mil habitantes contra aqui cidade 42 milhões, mas já mostra um resultado importante. E vindo para cá, para São Paulo, com o Smart Sampa, eu vejo que ele vai contribuir fortemente com a ação de busca, eles falam muito sobre reconhecimento facial, desaparecidos ou pessoas que... desaparecidos não, pessoas que procuradas, né, sim. Que estão ali, ou foragidas, que vão ali participar desse processo todo. O que eu falo
a condição mediante ao que ele analisar. Vamos imaginar que tem um efeito ali, um evento, um alarme, que foi percebida uma face, né, escaneada uma face. Quando chega para um agente local, próximo dessa ação, ele precisa gerar uma reconfirmação, para que também não confie somente naquela condição, porque pode ser um falso positivo, por exemplo, na distância que seja. Mas você é favorável que se mantenha essa tecnologia? Sou favorável sim. Porque tem pessoas que falam que vai contra os princípios da... Eu sou favorável... com confirmação. Com a confirmação, com a reconfirmação. Porque eu diria o seguinte, o que é hoje o IA? Existe um desenvolvedor por trás. O que eu falo é trabalhar a diversidade também no desenvolvimento. Porque o desenvolvimento trazem os anseios culturais também. Natural. Quem vai desenvolver, o ser humano que vai desenvolver e vai regrar o IA, ele tem os seus anseios culturais. Então, eu acho que essa diversidade na criação traz uma resposta melhor. Então, Leandro, outro dia eu estava conversando com o André, nosso amigo da Hightech, e eu estava conversando que eu tenho feito um estudo de inteligência artificial. Ótimo. E eu acho que o ponto é o seguinte, não é nem o desenvolvimento, é o treinamento da IA. Treinamento da IA. É assim, a IA, você fala assim, isso aqui é uma bolinha branca, isso aqui é uma bolinha vermelha. Se você disser que isso aqui é uma bolinha verde e ela é vermelha, a IA ela se torna uma pessoa que inverte cores. Exatamente. Então, esse é o ponto, né? Ponto é esse. Então tem que tomar muito cuidado com quem treina. Exatamente. As pessoas que treinam também precisam ser diversas. É isso. Por que eu estou falando isso? Na Bahia nós tivemos uma experiência complicada. Eu soube. Porque somente a confirmação pelo IA acaba gerando uma ocorrência numa pessoa que não tinha relação com aquela ocorrência. Entendi. Então isso, vamos falar, agora trabalhando em termos emocionais, é muito ruim. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que foi presa de forma injusta. O quanto isso não compromete. Porque a gente fala assim, não é o que leva, é o que fica. Né? Quando você fala assim, levou ali, sei lá, pegou a cena, levou o cara. Legal, depois tirou e reconfirmou. Ficou preso 1 ou 2 dias. Mas e o que ficou na pessoa? Leandro, isso que eu vejo o problema. Leandro, em 1978, 79, 80, a gente tinha uma segurança voltada para a ordem pública, vamos dizer assim. E a gente descia para ir para a escola e todo dia, a polícia colocava a gente na parede e fazia porque tinha algumas conotações, a gente era numa área de sindicalista. Então eles sempre estavam, e não era bom, era ruim, né? A gente não gostava. Entendia, porque também não tinha muita alternativa, mas não era muito legal, né? Então a gente sabe, quanto mais acerto tiver nisso, melhor é. Tem que fazer, mas tem que fazer certo. Existe um grande problema quando falam da fundada suspeita. Porque em termos jurídicos, a fundada suspeita é somente se tem um corpo de delito ou uma arma de fogo. Essa percepção para que o policiamento gere abordagem. Eu vejo que isso é problema. Porque e a ordem preventiva, como que fica? Eu só preciso confirmar se tem um corpo de delito ou uma arma de fogo? Às vezes você é parado, uma condição, uma pessoa é parada e tinha um suspeito no carro e que poderia gerar uma ação. Você está olhando o suspeito. Exatamente. Então, eu vejo assim, de um lado, a fundada suspeita tem que ser expandida, não pode ficar só nesse ponto jurídico de corpo de delito ou arma de fogo, que acho que se limita, e também não pode ser a todo momento, a qualquer preço. Tem que ter uma condição. Por isso que a IA, ela vem nesse primeiro ponto. Porque aí o ponto de confirmação, eu já filtrei. O ponto de confirmação é onde vai ou não gerar essa produtividade. Eu acho que, inclusive, como resposta de segurança é importante. Porque, veja, nós temos um nível de polícia, uma estrutura na polícia. Se eu tenho esse trabalho bem relacionado, mesmo que na confirmação, às vezes, não confirme, mas que ele foi filtrado e foi gerado um evento, já é importante. Já é importante, sem dúvida. E a gente estava conversando antes da nossa entrevista aqui sobre preços, investimento, custo, né? E eu vou te dar uma informação, todo esse projeto do Green Place, em 9 meses, os preços médios daqueles produtos declinaram fortemente, mas fortemente mesmo. Hoje, eu vou dar um exemplo para você, se você fizer um condomínio todo na tecnologia de transmissão mais moderna que existe, ela é 20% mais barato do que você fazer por cabos convencionais. Olha que interessante. Então a tecnologia está se tornando mais acessível. Perfeito. Né? E ela nos permite mais. Né? Então, às vezes, num condomínio, isso quer dizer
toda a estrutura mais barata, e dentro do apartamento, em vez de colocar, por exemplo, simplesmente um telefone, você vai colocar uma tela. Perfeito. E essa tela custa um pouquinho mais caro, mas porque é uma tela. Exatamente. Ela enxerga. É isso aí. E o telefone não enxerga. Exatamente. Né? Isso dá um nível de segurança incrível, porque um morador vira, antes que a pessoa adentre o condomínio, ela vai ver quem está Perfeito. lá. Né? Como é que você vê a resistência, principalmente dos condôminos, com esse tipo de investimento? E como é que o teu procedimento ele contribui para o síndico poder mostrar para os moradores se o condomínio é seguro ou não? Ótimo. Eu vejo uma resistência grande, primeiro, eu vejo algumas situações. Uma delas é a falta da informação, muito natural. A outra é a autossabotagem. O próprio morador sabe da importância da tecnologia, até porque você vai no apartamento dele, muitas vezes ele tem diversos dispositivos, né, tecnológicos, alguns que ele até não utiliza. Tá ok. Para todos não. Então ele fala, ele coloca em xeque preço, ele coloca em xeque resultado. Se ele soubesse, por exemplo, olha, eu quero assinar embaixo se eu tiver a ordem de custo e o comprometimento em segurança, e eu financio o resto do risco. Será que ele vai assinar realmente um projeto se ele souber disso? Olha, eu quero financiar esse risco. Porque ele tem que saber que o preço, o menor preço, muitas vezes não foi equalizado, ele vai entregar um nível de segurança, o outro, que seria o ideal, vai entregar um outro nível de segurança, e ele precisa assumir ou financiar o risco. Se ele souber que ele vai financiar o risco, tudo bem. Se ele fizer seguro do condomínio. Ponto final. Se ele falar assim, olha, eu quero assumir esse risco, ótimo. O problema é que muitas vezes a autossabotagem não deixa. Ele vai numa reunião, ele vê uma proposta de 100 mil, outra de 200 e de 300. Ele automaticamente vai no 100, ele não vai discutir por que 200 e por que 300. Eu vou fazer uma analogia aqui em outra ponta, mas só para a gente entender. Nós sabemos a diferença de um detergente de R$1 e um de R$5. Sabemos a diferença de uma pilha de R$2 e a de 10. Todo mundo compra uma pilha melhor porque sabe do tempo de duração, sabe da entrega dela, não é? Ninguém vai para uma pilha de menor durabilidade porque sabe que vai ter um problema em algum momento, mais rápido, por sinal. Então, veja, em algumas situações a lei do equilíbrio funciona, em outras situações parece não funcionar. A primeira é a informação. Segundo, é mais do que certo. Todo condomínio que trabalha com projeto com um custo ideal, não é o menor custo, é o melhor custo, e trabalha com uma linha de entrega da lei de equilíbrio, eu não digo que ele é isento, mas eu digo que ele é muito mais capaz de responder à segurança. Eu faço teste operacional. Condomínios que não têm dispositivos, não têm interligação de processo, não investe, eu respondo para o síndico, sem precisar fazer o teste, falo, olha, eu vou entrar. Você quer fazer o teste? Eu vou entrar. Mais do que uma vez. Porque você não tem reconfirmações, você não tem um sistema para ajudar. Então, como é que funciona? Você chega, ele te contrata para você mostrar na prática... Na prática, a vulnerabilidade. E você entra? E eu entro. Normalmente ele não acredita que é vulnerável. Porque é que nem pegadinha. Ele fala assim, não imagina essa pegadinha. Como que o rapaz foi pego? Ele não sabe. Que quando ele está em campo, ele é pego. E às vezes eles se preparam. Eu fui em um prédio que se preparou tanto. Porque a emissora ligou para esse prédio, agendando o teste operacional. Só que ela falou o dia. Porque normalmente eu não falo o dia, eu falo a semana. Porque aí a hipervigilância não funciona. Ele fica ali 1 ou 2 dias naquela hipervigilância e depois ele nem sabe mais o dia que vai. Esquece. Isso é senso humano. Agora, esse dia ele avisou o teste. Seria naquele dia. E o condomínio colocou 2 operadores físicos lá, 2 controladores de acesso nas clausuras. Lá é um condomínio que tem 2 portões, intertravamento, catraca. Falei, como que eu vou entrar aqui? Pois bem, eu entrei. Eu coloquei um outro tipo de ator, mudei a performance, eu ia entrar com jovens, mudamos para uma pessoa mais velha, de samba canção, camiseta lisa, uma sandalinha, quer dizer, ganhando a confiança, aquele morador de tarde chegando em casa. Dito e feito, ele fez o cadastro. Ou seja, ele não era morador, ele fez o cadastro, dizendo, claro, jogou energia ali no operador, dizendo, olha, faz 1 semana que eu procuro o síndico para me cadastrar, não consigo. Todo dia eu tenho que fazer esse tipo de processo, está ficando chato. Ele foi lá, fez o cadastro e conseguiu entrar. Veja, isso porque o condomínio tinha tecnologia, mas não teve o procedimento. Agora, condomínios que têm procedimento e com alta tecnologia, é evidente que eles respondem muito mais. Até porque, quando a gente fala em insegurança, a visão do criminoso, antes da tentativa, há o fator dissuasivo, que é o desencorajamento.
Muita gente não acredita nisso. Fala assim, não, o cara não liga para a câmera. Poxa, ele pode não ligar agora, mas depois, para elucidar o caso, ele vai ligar, porque vai achar o rapaz. Então, claro que o criminoso liga pro fator dissuasivo. Tanto que, se ele tiver um prédio com muito mais entrega de segurança, ele vai olhar para o vizinho e ele tem outras oportunidades. Por que vai enfrentar aquele que tem muito mais entrega? E, Leandro, olha, tá vindo coisa por aí em termos de segurança, né? A Intelbras, ela foi na Tecban. Vou contar essa aqui, que acho que esse é um spoiler legal. E ela fez uma parceria, isso é público, tá uma parceria legal. Com o Serpro. Legal. Né? E eles conectaram os faciais deles na base de dados do Serpro. E a pessoa fazia o cadastro na Tecban, ia lá e entrava. Pergunta, onde está a foto? Onde está a foto? Na base de dados do governo, nos RGs das pessoas. Imagine a base de foragidos à mão de todos os condomínios. Exatamente isso. Então isso vai ter uma mudança estratégica. É espetacular isso, é uma ação do Serpro muito relevante, né? E vai acontecer, né? Eu vejo uma entrega muito importante, porque o criminoso ele analisa para entrar. Agora, é claro, se ele quiser, se ele tem uma informação privilegiada, onde ele tem um alto valor agregado, milhões em um apartamento específico, ele vai gerar outro tipo de investimento para poder entrar. No geral, não é isso. No geral, é oportunidade. Então, claro, sistemas hoje, né, em alta tecnologia, vão resolver esse tipo de problema. Com certeza vão colaborar. Ah, Leandro, estamos chegando ao final da nossa Tem conversa. muita coisa ainda, né? Tem muita coisa, né? Mas teria muitas perguntas, né? Mas eu queria pedir para você, né, uma mensagem de encerramento para o pessoal, perguntar para você também uma última pergunta, se você está otimista com a segurança pública, você que está com touch, né? A gente tem visto assim notícias melhores, né? Aparentemente, principalmente em alguns estados do país, né? E eu queria saber a tua opinião e depois uma mensagem para os nossos telespectadores. Aliás, faltou uma pergunta. Faltou uma. Ótimo. O que vai ter em agosto? Antes dessa resposta. Já pode fazer as 3, se quiser. Vamos lá. Bom, vou falar do evento. O Condominial segue, é um evento que vai... vocês estão conosco, né? A Plantec, Hightech, né? O André está conosco também. É um evento para falar de segurança condominial. Eu falei para amigos, né, que vão participar, palestrantes, enfim. Falei, olha, vamos fazer uma coisa de entrega. Eu quero entregar algo. Então, vai ganhar, o inscrito vai ganhar um e-book de segurança, vai ganhar um e-book do evento depois, né, que a gente não vê isso. Normalmente ele sai do evento, depois vai embora, não. Exatamente. Vai ter uma pessoa que vai fazer essa gestão das palestras, depois vai transcrever, e o síndico vai receber, quem visitou vai receber o e-book. Diversos sorteios, vamos falar de segurança no modo geral. Alguns convidados até posso falar, né? Tem o Márcio Raskorski, delegado da Cunha, Coronel Salles, delegada Soraya, o André da Hightech vai fazer o painel junto com o Parra sobre condomínios e a parte de tecnologia. Nós teremos a Plantec lá com diversos dispositivos, o engenheiro Márcio falando de risco, eu falando de engenharia social, vai ser maravilhoso. E agora sim, suas considerações finais, quero saber se você está otimista, hein? Eu estou otimista porque eu tive os últimos dados, eu vou falar em estado de São Paulo, nós temos hoje, em média, 5,6 mortes graves por 100 mil habitantes. Estão falando que Salto, que é o melhor dado, hein? Salto, nível nacional, está com 4,2. São Paulo está com 5,6, ou 5,3 ou 6. E vamos falar agora do extremo, Bahia, 34,3. Então, veja, o estado de São Paulo tem tido uma resposta importante de segurança. Nível nacional, mediante a segurança pública, o que ela entrega, o que ela se coloca, é um nível bom. Agora, existe uma coparticipação que tem que ser trabalhada. A população precisa realmente trabalhar com a prevenção. Eu não posso deixar o meu celular ali, estou conversando na porta de casa, deixo o celular ali em cima do capô do carro, vou entrar para ir ao banheiro e voltar e perguntar onde está meu celular. Quer dizer, aí eu vou acionar um 90 por causa do meu celular, que é um cuidado meu. Né? Ou seja, esse é um tipo de evento que tem que ser eliminado da segurança pública e tem que ser o fator preventivo. Na Constituição diz, né? A prevenção vem antes da segurança pública. E a segurança pública não é só policiamento, é a população. Então eu vejo que a coparticipação cada vez mais da população é melhor, é importante, tem melhorado, mas o Estado de São Paulo, falando diretamente sobre o estado de segurança, eu estou muito otimista e tem trabalhado fortemente. O investimento está muito alto. Né? E falando também no setor da segurança,
patrimonial e eletrônica, bom, é um mercado que só cresce, né? A eletrônica, ela vem dando resultados importantes para nós, assim como também para as empresas, né, que atuam seriamente. Há um filtro melhor nas empresas agora, porque tem muito cara que às vezes chega no mercado, não que não deveria, mas chega despreparado e aí acaba atrapalhando o processo, porque ele chega com um custo que ele sabe que não entrega. Então acho que tem que só separar esse tipo de ação, exatamente, para que a gente tenha realmente uma resposta de segurança. E essa diretriz que a gente fez no Green Place, acho que vai contribuir bastante para Com isso, toda porque certeza agora vai virá treinamento, né? É isso. Bom, Leandro, muitíssimo obrigado. Fico feliz que você esteja otimista, eu estou também. Foi um prazer enorme. Está meio invertido aqui, né? Ele que é da Record, eu sou aqui da Plantec, né? Mas foi muito legal recebê-lo aqui, foi muito esclarecedor. Parabéns pelo seu trabalho. Estaremos juntos no seu evento, tá bom? Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, viu? Obrigado Até a logo. vocês. Obrigado. Pessoal, eu sou o Ricardo Torres, esse foi o Plantec Talk número 9 da segunda temporada. Tchau, nos vemos por aí.